Olha, existem livros que simplesmente definem uma geração, né? E Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, com certeza é um deles. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de analisar a teologia do livro, a gente vai mergulhar fundo no prefácio e na introdução para responder uma pergunta-chave. Por que esse livro foi escrito? Qual era a verdadeira missão do Lewis no meio do caos da guerra? Vamos descobrir juntos. Para a gente entender a alma desse livro, a gente precisa voltar no tempo. Pensa só, início dos anos 40. A Grã-Bretanha está debaixo de fogo. A Blitz está martelando as cidades e a guerra não é algo distante num campo de batalha. Não, ela está acontecendo na porta de casa. É nesse cenário de medo constante que o C.S. Lewis, que já era um veterano da Primeira Guerra e conhecia muito bem o horror das trincheiras, começa a conversar com jovens pilotos, homens que encaravam a morte todo santo dia. A BBC percebeu a força daquela voz e pensou: o país inteiro precisa ouvir isso. E que tipo de voz era essa, né? Que voz era essa que surgiu no meio de tanto barulho e destruição? E aqui está o pulo do gato. O Lewis não apareceu como um teólogo de púlpito, um acadêmico distante. Ele se colocou como um de nós, um leigo, um ex-ateu que tinha suas próprias dúvidas. Era uma pessoa comum falando para outras pessoas comuns que estavam apavoradas e buscando algum tipo de esperança. Ele mesmo se descrevia assim como um amador, um principiante. E essa humildade, gente, era a grande força dele. Ao abrir mão desse título de especialista, ele transformou o que seria um monólogo de rádio numa conversa, sabe, um diálogo de igual para igual no meio de uma crise nacional. Certo? Mas qual era exatamente o objetivo dele com essas palestras no rádio que depois viraram o livro? Qual era o projeto? A missão do Lewis era incrivelmente focada. Ele não queria de jeito nenhum entrar nas brigas que separam católicos de protestantes de ortodoxos. Pelo contrário, o objetivo dele era defender o núcleo, a crença fundamental que une quase todos os cristãos através da história. Ele estava procurando o terreno comum, o que ele chamou, pegando emprestado um termo antigo, de cristianismo puro e simples. Isso leva a gente direto para o coração da ideia. Afinal de contas, o que é esse tal de cristianismo puro e simples? Isso aqui é muito importante entender. Não é uma religião nova, não é uma versão light da fé, é o consenso histórico. Pensa assim, é aquele conjunto de crenças básicas que um cristão lá do primeiro século e um do século XX poderiam sentar e conversar e concordar, apesar de todas as diferenças de cultura e de denominação. Então, para ficar bem claro, o que o Lewis está oferecendo é a crença comum, não um debate entre igrejas. São os fundamentos da fé, não a opinião pessoal dele. É um ponto de concordância, não uma alternativa aos credos. Ele não está construindo uma casa nova, ele está mostrando a fundação em cima da qual todas as outras casas foram construídas. E, para explicar essa ideia, Lewis usa uma de suas analogias mais famosas e, sinceramente, mais poderosas. Imagina um grande hall de entrada, um saguão. Esse saguão, para o Lewis, é o cristianismo puro e simples, as crenças essenciais que todo mundo ali compartilha. Mas ele faz questão de dizer, o saguão não é o destino final, é só o ponto de partida. Na visão dele, a jornada da fé funciona mais ou menos assim. Primeiro, a pessoa entra nesse saguão, aceitando as crenças centrais. A partir daí, ela deve começar a explorar as diferentes portas, que são as várias denominações. O objetivo é encontrar a sala certa para si, uma comunidade viva, com lareiras, cadeiras e refeições. Porque, no fim das contas, o saguão é para esperar e decidir. As salas são para viver. O Lewis também era um defensor ferrenho da clareza. Ele sabia que, quando palavras importantes perdem o significado, a confusão é geral. E ele tinha um exemplo perfeito para isso. Ele usa a palavra cavalheiro. Originalmente, ela descrevia um fato, alguém com terras e um brasão. Era uma identidade, não um elogio. Mas, com o tempo, a palavra virou só um termo vago de aprovação, um jeito de dizer que alguém se comporta bem, e perdeu toda a sua precisão. Isso levou a uma pergunta crucial. E se a mesma coisa acontecesse com a palavra cristão? Se ela deixar de significar alguém que aceita a doutrina de Cristo e passar a ser só um sinônimo de pessoa boa, a palavra se torna inútil. Afinal, a gente já tem a palavra bom. Cristão precisa significar algo específico. Para Lewis, a solução era a precisão.
É muito mais útil dizer que alguém que aceita a doutrina, mas falha em vivê-la, é um mau cristão. Isso preserva o significado da palavra, em vez de esvaziá-la por completo dizendo que essa pessoa simplesmente não é um cristão. E por fim, Lewis conecta todas essas ideias ao campo de batalha mais importante de todos. Como resume a Kathleen Norris na introdução do livro, a mensagem do Lewis vai muito além da guerra mundial que acontecia lá fora. A verdadeira guerra, a batalha que realmente importa, acontece todos os dias, dentro do coração de cada um de nós. No mundo que se orgulhava tanto do progresso, mas estava mergulhado na autodestruição, a afirmação de Lewis era radical. O problema não é a tecnologia, não é a política, não é a economia. O problema central somos nós. É a natureza humana. E é justamente aí, nesse diagnóstico tão honesto, que ele encontra a esperança de uma mudança de verdade. E a gente termina com essa observação que é afiada e brilhante do Lewis. O mal, na sua busca por poder, é repetitivo, é previsível. Já a bondade é infinitamente criativa e diversa. Uma mensagem que nasceu das cinzas da guerra, mas que continua a ressoar com uma clareza impressionante até os dias de hoje.